Olá, bem-vindo ao Estante Podcast. Eu sou Lúcio Flávio e no episódio de hoje conversamos com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Deputado, bem-vindo, muito bom recebê-lo aqui no Estante Podcast. Bom dia, meu amigo Lúcio Flávio, amigo de longa data, né? É uma satisfação grande poder iniciar com vocês aqui esse podcast, sendo o primeiro, né? Uma satisfação grande. Pois é, deputado, assim, nós que agradecemos muito sua disponibilidade, né? E poder contar um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Falar um pouco de política, falar um pouco do empreendedorismo, né? Da sua atividade também como produtor rural, né? E passar um pouco de conhecimento para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo. Deputado, antes de tudo, né? Nascido no sul de Minas. Isso, em Jacuí. Jacuí. Fala um pouco aí da sua trajetória em Jacuí. Jacuí é uma cidade assim, que eu tenho um amor muito grande, né? Porque eu nasci lá, fui criado. Nasci lá e, na realidade, com 28 dias, meu pai mudou para o Paraná. Foi na época que estava desbravando o norte do Paraná, né? Nos anos 60, né? E fomos para lá. Mas não demos muita sorte, muita não, tivemos muito azar, porque, infelizmente, minha mãe faleceu com 27 anos, com 5 crianças, né? Aí meu pai teve que voltar. E aí ficamos 5 anos no Paraná e voltamos para Jacuí novamente. E aí nós fomos criados ao lado dos meus avós. Meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó. E ela tinha filhos também, meus tios, né? Então é uma família muito bacana. A sua ordem ali entre os 5 filhos, qual era? Eu era o 4º filho. Eu tinha 3 mulheres. A mais velha tinha 9 anos. 8, 7... Eu com 5, meu irmão com 2. Então era uma escadinha. E ali crescemos. Muito cedo eu já comecei a trabalhar. Eu com 5 anos já ia para o curral. E eu falava que a melhor coisa que meu pai fez foi colocar a gente cedo para tirar leite. Com 7 anos eu já tirava leite, já tinha uma bezerra. Eu falo que com 8 anos eu já era produtor de leite, que eu já tinha minha vaca. Então, eu falo que trabalho, começar tem que ser cedo. Logicamente que nunca meu pai colocou num serviço pesado, nada que tivesse esforço assim, fora da normalidade. Mas isso fez com que a gente valorizasse o trabalho, né? E a família. Tanto é que muito cedo eu já comprei um sítio, com 22 anos eu já tinha quebrado 2 vezes, quebrado pelo fato não de errar na forma, mas por causa da geada, né? Eu tive um problema muito sério de geada em 1979, depois de 81, e acabou com nossas lavouras de café. Mas não desanimei não, e continuei trabalhando. E depois, além de fazer esse trabalho pessoal, né, de produtor rural, né, com uma pequena produção de café e leite também, mas eu fazia um trabalho com a juventude, né, com as crianças, aí começamos o trabalho na igreja, os jovens católicos, né? E também na área rural. A gente iniciou o grupo de chamar 4S. 4S era o grupo que trabalhava, 4S, servir, saúde, sentir e servir. Sim. Então, porque a pessoa que não serve para servir, não serve para viver também, porque você vai fazer o quê? Eu queria voltar um pouco do início da história, né? É bem interessante. Primeiro, ir para o Paraná era uma opção atrás de oportunidade? Sim, porque naquela época estava assim, muita gente migrando para o Paraná porque tinha muito incentivo, né? O próprio Estado doava propriedades, você tinha que fazer a limpeza da área, né? O desmatamento, e ali começava uma propriedade. A gente está falando de mais ou menos qual ano? Isso foi no ano meu pai foi para lá no ano de 60 e ficou até 65. Mas ele deu azar para mim, porque além de perder a esposa, aí a pessoa fica assim um pouco meio fora do ar, né? A verdade é essa. Aí aparecem os 5 filhos, né? 5 filhos. Aí aparecem os malandros, comprou a propriedade do meu pai, não pagou, entendeu? Aí tomou cano. E aí começou uma vida muito sofrida, mas graças a Deus a família muito trabalhadora e conseguimos vencer na vida, né? Jacuí, situa pra gente Jacuí. Sul de Minas, qual que é a cidade? Jacuí, nós estamos ali na região de São Sebastião do Paraíso, Passos do Guaxupé. A gente anda em linha reta, 30 quilômetros já é São Paulo. Já é São Paulo. Da divisa de Jacuí até São Paulo é o que? Acho que uns 10, 15 quilômetros. Ou seja, é muito próximo de São Paulo. A referência, tudo que a gente não resolve em questões de saúde, por exemplo, educação ali naquela região, normalmente procura Ribeirão Preto, Franca,
até Campinas, né, que está a 200 e poucos quilômetros. Inclusive, é muito cultural, paulista, muito forte, muito né? paulista, vi aquela região nossa, né? E também com uma vocação empreendedora grande da região. Ali é a região de café, né? De café e leite, né? E agora está com muito grãos também, está com muito milho, muita soja, né? Então, nós na época era só café e leite, principalmente leite, depois que o café cresceu no município de Jacuí, né? O café, acho que ele traz uma necessidade empreendedora grande, né? Que apesar dele ter um alto valor, mas ele está muito suscetível, como você disse, né? Da geada, que perdeu qualquer atividade econômica, sabe? Qualquer atividade econômica. Você tem que ter profissionalismo, não tem outro jeito. Então, agora, o café, o investimento é um pouco maior. Por exemplo, se você investe aí 1 hectare de milho, por exemplo, você vai gastar aí R$6.000. 1 hectare de café é mais de R$20.000, né? Então, e se você tem um ano que você não produz, com problema de geada, problema de chuva de pedra, que é possível, seca, por exemplo, nos últimos 3 anos, não neste ano agora, que foi um ano positivo em termos de precipitação, né, de chuva, né? Apesar que teve um calor acima da média, que atrapalhou um pouco também, mas foram 3 anos com um problema muito sério de intempéries. Tivemos geada, 2 geadas, e tivemos a maior seca dos últimos 100 anos, em 2021, né? Onde passou 6 meses sem cair uma gota d'água no chão. São questões que fogem ao controle, né? Mas apesar de poder ser previsível dentro do planejamento do negócio, mas mas ser produtor de café... Eu falo que o café, o Brasil depende muito do café. Minas, então, nem se fala, né? Porque não só como uma grande geradora de emprego, ela distribui renda, né? E o café, quando ele está ruim, o preço, ele ainda é muito bom para quem trabalha, né? Porque ele movimenta o comércio, movimenta a indústria, movimenta o serviço, né? E nem sempre ali o produtor está ganhando, mas fora da porteira ele gera muito. E quando os preços estão bons, como agora estão, né? Realmente remunera bem. Vou fazer só um parênteses, eu quero voltar ainda na questão da sua atividade como produtor rural e antes da gente entrar na sua atividade como político. Falando do café, já ouvi dizer que o Brasil se vende muito mal em relação ao café no exterior. Né? Que a Colômbia, por exemplo, ela tem um marketing mais agressivo em relação ao café. Sendo que o Brasil tem uma qualidade maior e uma produção maior. Você, como produtor, você sente isso também? Não sente. Na realidade, a Colômbia ela saiu na frente, isso há 30, 40 anos atrás, quando criaram um programa de marketing muito forte em cima da qualidade do café, né? E conseguiram colocar para o mundo que o melhor café do mundo era da colombiana. E realmente era, porque o Brasil, na realidade, ele trabalhava muito em termos de quantidade, né, de escala, mas nunca se preocupava tanto em termos da qualidade. E isso, na realidade, de 30, 40 anos para cá, que começou um trabalho, acelerou-se mais de 20 anos, principalmente nos últimos 10 anos, e realmente aí avançou muito a questão da qualidade. O marketing ainda ele é deficitário, se for analisar. Mas hoje o mundo já percebeu que o café do Brasil hoje é campeão mundial também, em concursos internacionais. O que nós temos de café bom hoje não é brincadeira, não. Pode-se dizer que hoje é o melhor do mundo? Eu posso dizer que sim, porque quando você pega um café que chega em uma pontuação acima de 90%, 92%, 93%, dificilmente a Colômbia consegue isso, sabe? E nós conseguimos isso de forma mais fácil, porque aqui chove menos na época da seca, isso facilita. Ou seja, a nossa cafeicultura hoje ela é mais viável do que a colombiana, né? E a colombiana dificilmente o pessoal consegue fazer escala. A gente consegue fazer hoje produtividade, qualidade e muita escala. Como consumidor, a minha pergunta é: aqueles selos, né, que vêm nas embalagens são confiáveis? Eu tenho dúvidas, sabe? Porque você pega, por exemplo, a própria Assembleia. Ela fez uma aquisição de café um tempo atrás, com selo e tudo, é o pior café que existia. Eu mandei fazer a análise, o selo garante para você que você está tomando café. Agora, o problema é que você está tomando um café riado, um café que teve problema de muita umidade, aí ele perde toda a qualidade. Muitas vezes tem empresas que não são idôneas, elas na hora de torrar colocam ali a própria palha do café. Hoje existe casos de empresas que colocam até
folha do café, mistura a folha, a palha e um café um café ardido, né? Então, onde vende café é barato. Mas a verdade é que quando você vai numa gôndola no supermercado e o café, você pega o preço menor, você pode saber que está tomando um café de péssima qualidade. Quando você pega um preço médio para cima, você está tomando um café melhor ou até de muita qualidade. Então, a dica para o consumidor... não vá no mais barato. Se você for no mais barato, você pode ter certeza que você está tomando café muito ruim, que muitas vezes nem faz bem para a saúde, né? Agora, o café médio para bom, você pode ter certeza que faz muito bem para a saúde. Não sei se pode dividir por regiões, né? Obviamente a gente tem o café do Cerrado, sul de Minas, assim, qual que o senhor indicaria como o melhor café? Não, hoje depois dos trabalhos que foram feitos, você tem café bom em qualquer parte do estado. Hoje, se você falar assim, a região do Alto Paranaíba, você consegue fazer mais qualidade e quantidade, porque a estação é muito mais definida, né? Praticamente não chove na época da colheita, e isso faz com que você tenha quantidade maior de café de excelente qualidade. O sul de Minas normalmente costuma dar umas chuvas, então às vezes você diminui um pouco, não a qualidade, mas a quantidade de café especial, né? Mas hoje, os concursos que tem hoje todo ano no estado, os cafés que ganham premiações estão no sul de Minas, principalmente onde há 20 anos atrás era impossível você fazer café bom, que é na região da Zona da Mata, no alto também do divisa com o Espírito Santo, certo, né? Uma região de espera feliz. Hoje tem cafés fantásticos, cafés de excelente qualidade que ganham até prêmio internacional. Ou seja, hoje você fazer café de qualidade, queijo de qualidade, já não é qualquer lugar do estado você consegue fazer, desde que você tenha ali. Eu falo porque Deus é perfeito, né? Enquanto está ali na planta, ele é um café de qualidade. O que faz essa questão de ser especial é a pós-colheita, né? A partir do momento que você tira do pé de café, ali a condução que você vai fazer, ali a forma que você vai fazer, ali o zelo com aquele café. Inclusive da idoneidade do produtor, né? Sim, também. Você produz café na fazenda? Produz café lá no sul de Minas, Jacuí, São Sebastião, e Fortaleza de Minas também. E ele vai para uma cooperativa? Eu não tenho esse negócio de torrar café, não. Eu mando direto para a nossa cooperativa. Certo. Porque isso também depende de uma dedicação muito grande, e a minha atividade me dificulta. Deputado, então voltando um pouco no mesmo assunto aí da produção rural, então é a vocação de família. Vocação de família. Eu falo que eu estou deputado, mas eu sou produtor rural, né? Porque se eu estou ali na fazenda, estou no meio do café, do gado, né? Aqui para mim não é trabalho, aqui para mim é terapia, né? Eu acho bom demais. Sabe? Então tá no sangue, né? Tá na vida da gente, tá na alma da gente. Então a gente pode deduzir que você sente falta, né? Estando aqui na capital, nessa atividade tão desgastante que é o parlamentar. Eu falo a verdade, eu sou um cara disciplinado, né? Então, se você tem uma missão, você tem que cumprir, aí cumprir bem. Logicamente que não dá para ficar muito tempo sem ir na roça e tá no meio das coisas da gente também, né? Apesar que, no meu caso, financeiramente, não é o problema, porque a gente tem uns parceiros bons que me ajudam, né? Tem agrônomo bom, tem pessoal que faz o trabalho todo direitinho e confiável. Mas o ditado do olho do dono que engorda o gado... Pois é, isso faz a diferença, né? Deputado, mas como produtor rural, como é que iniciou a sua atividade como político? Iniciou-se a partir do momento que eu muito jovem, eu participando dos grupos, 4S, né? Que eu falei que o grupo é um grupo que era incentivado pela Emater. Hoje não existe mais, mas isso era um modelo até americano, sabe? De identificar a juventude, jovens que se destacavam e trabalhar eles, liderá-los, e fazer um trabalho e fazer com que eles crescessem, né? Todo ano tinha eventos até aqui em Belo Horizonte, dos encontros, e a gente sempre se destacava, não só como produtor que inovava, né? Mas também como produtor que liderava grupos, né? E acabamos que aí essa liderança a gente fez com que a gente acabasse ficando conhecido não só no meu município, como fora dele. Aí é que veio a possibilidade, aí de repente, no momento aí de eleição para prefeito, houve praticamente uma convocação do grupo político que eu deveria ser o candidato a prefeito. Na época eu tinha 28 anos, né? Muito novo, e a foto me parece, aparentemente seria mais novo ainda, né? Mas não era tanto assim também, mas já tinha essa experiência de liderança aí de classe.
28 anos certamente foi um dos prefeitos mais novos que já tivemos. Na época foi. Deputado, só para a gente reforçar, os 4 S são exatamente... Você tem que saber melhor, você tem que estar com a cabeça centrada e capacitada para você sentir melhor, você ter saúde, porque a saúde está muito na cabeça, saber fazer, produzir a saúde, e aí você servir, que não é servir a si próprio, servir a sua família, servir o amigo, servir o povo, servir a todos. E essa era o nosso lema. Pois a atividade política pública, né? O servir tem que estar sempre à frente. Sim, mas isso nem sempre acontece. Acontece. Muitas vezes todo mundo serve, mas serve muitas vezes a si próprio. E este é o grande problema. Mas eu estou na política já há mais de 35 anos, né? Comecei em 1989, né? Eu confesso para você, e eu creio que você vai me dar razão, em todos os setores, a maioria das pessoas são boas. Uns são mais competentes, outros menos competentes. Mas a maioria são pessoas do bem. Eu convivo já no 6º mandato de deputado. E falo para você que a maioria disparada dos deputados, desde o primeiro mandato, eu falo que são pessoas de bem que estão ali para servir. Uns servem muito bem, outros mais ou menos. E o problema é que alguns, que até é uma minoria, que usa de forma errada. E aí o problema é que isso vira notícia. Que notícia boa é a que vende. Que para vender tem que ser notícia ruim, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem parece que as pessoas têm muito essa necessidade do combustível da notícia ruim. Mas o sistema político, de uma maneira mais ampla... Esse está falido, né? Ele não atrapalha com que a maioria daqueles que são bem intencionados... eles não consigam se sobressair, porque a impressão é essa, que aqueles que têm más intenções se sobressaem, né, que aparecem mais. Mas o sistema também não está totalmente falido? Eu falo que o sistema faliu, né, o modelo faliu. Né, o Brasil, eu falo que o Brasil hoje virou aquela pessoa, um país que tem uma obesidade mórbida, né? Aquele sujeito que está andando na rua assim, você olha nele, todo mundo fala, nossa, o cara, esse vai morrer. O Brasil caminha desse jeito. Ou você corta na carne e começa a tomar atitudes radicais que para você melhorar a sua saúde financeira, a confiança das pessoas, vai chegar uma hora que estoura, porque o Brasil hoje já é o país mais endividado do mundo, tem um déficit exagerado, burocracias. Uma pessoa de bem, um deputado apresenta um bom projeto, você não imagina a dificuldade que é para esse projeto virar realidade. Ou seja, o modelo, o sistema está totalmente ultrapassado e falido. Essa é uma realidade. Mas cortar na carne é praticamente impossível, porque ninguém abre mão do direito adquirido, isso os cidadãos, né, assim, enquanto população, e o político também, enquanto está lá, também não quer abrir mão de privilégios. Isso. Né? Então, eu particularmente não vejo muita solução. Só que quando você não faz a cirurgia bariátrica, você vai chegar uma hora que vai ter a falência múltipla dos órgãos. Aí a dor vai ser muito maior, né? Aí você acaba. Ou você faz enquanto é tempo, porque você tem um país que ele consome muito, né? O alimento, que é o tributo, né? Sim. Cada dia, ainda agora no governo aumentou mais ainda, está buscando mais formas de aumentar os impostos e devolve pouco, ou seja, a produtividade do poder público hoje é muito baixa. Exato. E quando você vai consumindo, as pessoas que colocam alimento, vai chegar uma hora que perde a paciência, né? E aí pode ter ações radicais. Eu acho que é um modelo que, no meu entendimento, ele não resiste por muito tempo. Ou seja, a solução só virá se for para a mesa de cirurgia. Se der um ataque... no amor já não vai, então tem que ser na dor, né? E você tocou num ponto que é interessante, né? O político que tem um bom projeto para servir a população, ele tem que passar ali por desafios muito grandes para que ele possa, no mínimo, então, numa votação, ou que ele seja aprovado. Como é que é lidar com essa frustração? Olha, no começo é muito sofrido, né? Porque você fica, você briga, você apela. Depois você começa a entender que ou você começa a conversar mais, ter paciência e aguentar, tolerar um pouco esse intervalo, esse tempo, ou você não consegue avançar nada, né? Eu até posso dizer que eu tenho sido um vitorioso, que na Assembleia, eu já estou praticamente há quase 20 anos, né?
São mais de 300 projetos nossos que viram aqui, entre projetos que nós tivemos a iniciativa e projeto que já tinha tido a iniciativa de outros deputados no passado e parado, não tinha acontecido, a gente resgata aquilo, que são coisas boas, e consegue transformá-lo. E aí você acaba vendo que quando você tem ali persistência, acaba conseguindo, não muitas vezes no prazo que você gostaria, né? O segredo é a persistência, mas acho que o diálogo também. Não, a persistência com o diálogo. Não adianta você ficar batendo, se você não dialogar e ter habilidade, né? Porque e postura, né, deputado? Postura. Acho que também as pessoas passam a te respeitar, né? E acabam, por mais que os outros políticos, né, não tenham essa intenção de servir, em algum momento ele tem que ceder para alguma coisa. Sem dúvida. Então, talvez eles fiquem mais próximos daqueles que realmente estão lá dentro de um propósito. Né? Sem dúvida. As questões burocráticas também exageram muito, né? Então, hoje no Brasil tudo é muito burocrático, né? Então, muitas vezes a pessoa às vezes até quer fazer a sua parte, mas tem aí o regimento, né? Que tem cronologia, tem coisa, depende de passar em várias comissões, aquela coisa toda. Ou seja, é um país muito engessado, né? Não precisava nada disso. Depois de tanto tempo aí como parlamentar, parece até uma pergunta de final de programa, mas tem que ser feita agora. Vale a pena? Não, vale a pena. Eu falo que a política, o cargo é um grande instrumento de transformação, para o bem ou para o mal. E como nós temos o propósito, são pessoas cristãs, né? São pessoas que temente a Deus. E não é só porque a pessoa faz porque tem medo de Deus. Não, você faz porque tem prazer de servir. Você vê uma transformação de uma vida de uma pessoa, fruto de uma ação sua, não tem nada que pague, né? Então vale a pena sim. O cargo é um grande instrumento de fazer o bem para as pessoas e transformar a vida das pessoas. E isso a gente tem conseguido. Eu posso falar um podcast aqui o tempo todo, um monte de resultados, de conquistas que nós tivemos, né? Que não aparecem, né? Muitas vezes até no particular e também no coletivo. Sim. No coletivo nem se fala, projetos de lei que transformou setores, né? E que partiu da minha pessoa, né? Você disse uma coisa, né, também já abrindo outro parênteses, né, desse temor a Deus, né, que muitas pessoas confundem, né? Com uma coisa, esse Deus punitivo, na verdade, o temor significa humildade, né? E como cristãos, a humildade é um reflexo da mesma missão de Cristo, né? O Rei dos Reis é o mais humilde de todos, né? Então, servir ao próximo é um sinal de humildade, né? De agradecimento pelas oportunidades. Né? E eu falo que a humildade, ela atrai pessoas. A humildade, eu te falo para você que as pessoas humildes que trabalham com seriedade, você pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Quando você põe Deus na frente, as pessoas boas do lado e trabalham, porque as coisas não caem do céu, né? Você tem que trabalhar muito, mas com humildade e com fé, né? E eu falo que a humildade, ela atrai pessoas e se você se fortalece. A arrogância, a prepotência, ele já é o prenúncio ali do fracasso, né? Pode ter certeza. Para quem nos assiste, nos ouve, né? Eu posso dar o testemunho pessoal, né, do deputado, né? Que onde que ele se faz presente, onde ele está presente, né? Ele é respeitado. E principalmente pela capacidade, competência, mas pela humildade, né? De atender a todos, da paciência, né? De ouvir. Isso. Né? E seja no meio empresarial, né? E onde que a gente convive mais, o respeito que as pessoas têm pela sua pessoa é muito grande. E foi conquistado, né? Não é pelo cargo de deputado, é pelo aquilo que demonstra no dia a dia. O cargo é passageiro, né? O cargo eu falo que o cargo político é volátil, né? O que é volátil? Você joga aqui uma água aqui nesse local, assim, ela nunca vai infiltrar. Né? Você joga num concreto bem lisinho, você coloca a água ali, ela vai ficar ali, você acha. Amanhã não está ali mais. Sim. Por que ela não está? Porque ela é volátil, né? Ela volatiza. O cargo, o poder é isso. Se a pessoa tem gente que acha que elegeu o deputado, acabou. Agora vai sair o dia que ele quiser, ele vai ser governador, vai ser isso, vai ser aquilo. E não é por aí. Então, a humildade, a bondade, o respeito às pessoas é que te vai fazer se tornar uma pessoa que você vai sair a hora que for a hora de sair, né? Mas volta na mesma questão, né? O cargo público, político, é para servir, né? Então, não pode fugir dessa lógica. E a melhor forma de servir, sabe, para você acertar mais, é ouvindo, você ainda comentou de ouvir. Quem ouve mais, acerta mais. Porque tem gente que vira deputado e acha que sabe tudo e que quem está na sua frente
dirigindo a palavra, não sabe nada. Você está acima dele. Sim. Não está acima dele. É você está no mesmo nível, cada um na sua função. Deputado, como prefeito, né, de Jacuí, foram quantos mandatos? 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos. E graças a Deus, muito vitoriosos, né? 2 consecutivos? O primeiro não tinha reeleição, não, né? Eu fui eleito, depois elegemos um sucessor, fui até candidato único, voltei e fui reeleito, né? Depois que eu fui candidato a deputado. E eu tenho, assim, graças a Deus, muito orgulho de falar de ter sido prefeito de Jacuí. Cidadezinha pequena, 8 mil habitantes. É uma história bacana, de muitos resultados, de muitas conquistas. Eu falo que o prefeito que às vezes tem uma denúncia, um processo, muitas vezes até preso, nem sempre ele é bandido, nem sempre ele é desonesto. Às vezes é um ápice, um erro, uma assessoria, alguma coisa. Eu digo o seguinte, que o prefeito que nunca teve, não é processo não, nunca teve uma denúncia na vida dele, é sinal de seriedade, né? E graças a Deus eu nunca tive problema nenhum com justiça e se Deus quiser não terei. E, 3 mandatos foi natural a candidatura ao legislativo? Como é que aconteceu isso? Em função do trabalho nosso ser diferenciado e ter resultados, inclusive tivemos premiações até internacionais, tivemos conquistas assim, de melhores projetos do Brasil, melhor projeto de Minas Gerais, né? E isso fez com que a gente tivesse naquele tempo não tinha rede social, se tivesse então seria uma explosão, mas saía até em jornais de televisões importantes, né, os nossos trabalhos, os resultados, né. Na Rio 92, em 1992, eu ganhei um prêmio como melhor projeto de preservação ambiental do Brasil, né? E fui o único prefeito que lá teve 20 minutos para apresentar. Saímos com uma premiação na época de mais de $500 mil, né? Então, enquanto hoje se fala muito de sustentabilidade, né? Um prefeitinho lá do sul de Minas, numa cidade de 8 mil habitantes, falava em sustentabilidade há 30 e tantos anos atrás. Antes de ser prefeito, eu já gostava de plantar árvore, já gostava de fazer conservação de solo, né? Você preserva até hoje, né? Eu vejo em Belo Horizonte, você está sempre plantando árvore. Eu talvez eu seja o político que mais plantou árvore em Belo Horizonte, e fora da função, né? Porque o prefeito é diferente. Mas já são mais de 200 ipês plantados aqui em Belo Horizonte. E é uma das coisas que eu mais gosto, né? Então, na época, como prefeito, nós tivemos, o viveiro de café, nós tínhamos de café, de eucalipto também, e viveiro de mudas nativas para doar para os pequenos produtores. Tanto é que hoje a Jacuí tem uma renda bastante distribuída em função desses programas que nós criamos na época. O viveiro nosso de mudas nativas era maior do que o do estado de Minas Gerais, do IEF, para você ter uma ideia. Distribuía muda para todo mundo. Mas não era só isso, era a destinação correta do lixo, era o trabalho de conscientização dos produtores, nas escolas, né? Um trabalho muito bacana. E aí foi com que depois, no terceiro mandato, surgiu essa oportunidade de candidatura a deputado. E acabou que eu saí da prefeitura e fui ser candidato a deputado. Fui muito bem sucedido na votação, mas o partido eu errei, tanto é que eu fiquei suplente. Existem muitos candidatos, né, em cidades importantes na região, né? Sim, a disputa ali foi ferrenha, né? Foi muito forte. Eu tive um apoio muito na época do deputado federal Carlos Meves, né? E isso, uma parceria com ele, ajudou muito também, porque ele era muito forte também. Ex-ministro? Né? Ex-ministro. Então, e chegando aqui em Belo Horizonte, capital, Assembleia, como é que foi esse início aí do seu primeiro mandato? Então, o primeiro mandato já foi muito positivo, porque nós conseguimos aprovar, inclusive, um projeto que foi decisivo e que virou lei nacional, que aí de Minas Gerais foi para outros estados e foi o Código Florestal Brasileiro, né? Nós vivíamos um momento tão sério, mas tão sério, que qualquer atividade econômica no campo era agressão ambiental, porque nada podia fazer. Você não podia trabalhar numa área com declividade acima de 45%. 80% dos cafés de Minas Gerais, provavelmente do Brasil, estavam nessas áreas, hoje um pouco menos, né? Então você praticamente eliminaria. E você não poderia ter uma atividade econômica próxima de uma nascente, próxima de um rio. Ué, mas aí, afastar 100 metros, você acabava. A atividade econômica nasce dessa posição, né? E o Código Florestal Brasileiro, que na época eu provoquei uma grande audiência, foram mais de 600 produtores que vieram. Foi um sucesso a discussão, aí e criamos o projeto a nível de estado. Aí veio outros estados, inclusive procurou a gente, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Goiás, na época.
E acabamos que transformou-se, os outros estados também fizeram, e aí saiu o Código Florestal Brasileiro. Surgiu uma discussão forte. E na época a gente era muito orientado, sempre foi pelo Dr. Ars Paulinelli, né? Eu sempre fui de ouvir pessoas também que tem assim, piso, né? E ele nos ajudou muito na época. Que é uma figura pouco reconhecida. Né? Pois é, poderia ser mais, porque é o homem que mudou a economia do mundo em questão, quando se fala do campo, né? E depois, outro projeto que eu criei, que eu também, na época, foi em 2007, foi o do queijo Minas artesanal. O queijo artesanal era impossível qualquer pessoa ter um queijo legal, porque a atividade os investimentos tinham que ser tão grandes que 98% dos produtores praticamente não tinha condição. 2%, só que tinha ali as suas queijarias legalizadas. Aí você ia ver quem que era um empresário, era um médico, era um engenheiro. Aquilo não era atividade fim dele, ele tinha outras atividades. Então, nós conseguimos um projeto de lei que uma queijaria que custava 400 mil, caiu para 60 mil. E fazer um queijo sem nenhum comprometimento em questão sanitária, né? E isso, você vê o que virou o queijo do Brasil, o que virou o queijo de Minas e do Brasil em função das nossas discussões do nosso projeto. Né? É o que eu ia ponderar. Pouco, obviamente, dentro de tantos projetos, tantas proposições, né, talvez essa deveria ser uma delas que as pessoas deveriam conhecer e dar mais valor. Né? O que mudou em relação à produção de queijo aqui em Minas? Se for fazer uma conta aí, deve chegar a números bem interessantes. Né? A movimentação do queijo hoje, eu não sei não, se não chega nos bilhões, porque hoje a quantidade de queijo que tem de qualidade, não é antes falava assim, queijo bom de qualidade era na canastra e no cerro, né? E acabar virando um balaio de gato, né? Hoje, meu filho, você tem queijo de qualidade no Jequitinhonha, você tem no norte de Minas, você tem no Alto Paranaíba, você tem no Pontal do Triângulo, no sul de Minas, para qualquer lugar, na zona da mata. Eu comprei um queijo, eu até ganhei o queijo semana passada, um pessoal lá de Governador Valadares. Rapaz, pensa num queijo bom, um queijo fantástico. Ou seja, então, graças a Deus, em função do quê? Do nosso trabalho. Né? Aí quando eu falo balaio de gato, porque estava no inconsciente de todo mundo que o queijo que prestava era cerro e canastra. Então, onde ia comprar, a pessoa perguntava, não, esse é canastra, esse é cerro, assim, porque se misturava tudo, né? Então, para poder vender, dizia isso. Hoje em dia, não. Você tem já as áreas de produção, né, determinadas com uma qualidade muito grande, né? Então, inclusive, assim, vai além da questão econômica, né, de valorização da cultura, valorização do produtor, do turismo, de tudo isso. Então, hoje, o queijo hoje virou uma grande atração turística, né? O que é de gente que faz os roteiros hoje do queijo, vai lá para a região da Canastra, por exemplo, vai nas cachoeiras, vai nas pousadas, vai através vai no queijo também, mas não só lá, para todo lado. Né? Por isso que essa conta ela é muito mais ampla, né, do que exatamente a produção em si do queijo. Né? O que isso mudou? A atividade do Estado é muito grande. E com muita alegria, que é o projeto de minha autoria. Então, são vários projetos assim, que mexeu. O projeto também da agroindústria familiar. A agroindústria também era caríssimo você montar uma agroindústria. O projeto veio de nossa autoria. Nós conseguimos diminuir todos os projetos de formas que não comprometessem a qualidade e que viabilizasse você construir uma agroindústria numa condição assim, gastando muito, mas muitas vezes menos. Né? Mas teve essas conquistas, mas teve frustrações também. Eu vou falar uma. Logo que eu assumi também, eu fui provocado também por alguns amigos para criar algum projeto na área assim, de anticatástrofe. Por exemplo, Brumadinho e Mariana. E o nosso projeto, ele se aprovado na época, não teria tido as mortes que houve. Não teria. Porque não permitia, por exemplo, de Brumadinho nem se fala. O nosso projeto, na época, ele deixava claro que era proibido qualquer atividade da empresa abaixo ali da barragem. Certo. Ou seja, aquele restaurante não estaria ali, aquela oficina não estaria ali, aquele transbordo ali não estaria naquele lugar. O projeto de lei, na época, eu fiquei empolgadíssimo com a ideia e tudo. Ele não passou da primeira comissão. Houve um lobby tão grande na época que eu não conseguia avançar. Se tivesse avançado, não teria acontecido a tragédia que aconteceu, para você ter uma ideia. Imagina aí
hoje em dia, né, pensando nisso, a frustração. Foi preciso de acontecer aí para criar aí essas ações agora para evitar novos acidentes. Deputado, eu ia dizer que projetos como esse do queijo e do Código Florestal e tantos outros, né, voltando um pouco na questão da frustração, né, acaba que você, como um político que consegue aprovações de projetos que beneficiam de uma maneira tão direta a população, né? E, obviamente, você não beneficiou, no caso do queijo, somente o produtor. Né? Então, o que tem de influência indireta ali é muito grande. Né? Mas isso não traz... a imagem do político não muda. Né? Para grande parte da população, isso não chega. E não é por falta de divulgação, de informação, porque a imagem já está desgastada. Tem como mudar essa imagem? Olha, a curto prazo. A curto prazo é muito difícil, né? Porque isso tá incrustado na cabeça das pessoas, no sentimento das pessoas, não é tão simples. Logicamente que hoje, através da rede social, a gente facilitou muito. Isso aqui é um grande instrumento, né? Sim. Para você mostrar também que tem pessoas do bem, né? E tanto é que a nossa votação expressou isso nas urnas, né? Hoje, modéstia à parte, quando se fala do deputado Arantes lá na região, onde eu sou conhecido, já vem a referência das pessoas. É muito trabalhador, é uma pessoa séria, é uma pessoa que dá resultado, né? Tanto mas talvez a pessoa do Arantes, mas o político continua com a imagem negativa. Quando você faz qualquer pesquisa que tem, né? Quando se fala da política, a maior parte das pessoas rejeitam, né? E essa polarização recente, isso prejudicou muito? A minha opinião é que, na verdade, é um processo quase que dialético, né? Você passou a chamar mais atenção, independente que essa polarização ela conseguiu trazer atritos indesejáveis, mas acho que também despertou um pouco do entendimento de quanto que a política é importante de estar no dia a dia. Mas a impressão primeira é que a imagem do político ela ficou pior. Então, tudo em excesso passa, né? Por exemplo, se você tomar aqui 5 copos d'água dentro de 10 minutos, você vai passar mal, né? Tomando água devagarzinho, igual eu estou tomando aqui, ela está me fazendo muito bem. Então, tudo em excesso passa. Agora, a polarização, eu acho que ela foi positiva. O que foi ruim foi os excessos. Os excessos que não precisa, você poderia polarizar, mas respeitando e sem ter os excessos. Inclusive, e obviamente sem entrar em nenhum tipo de análise política por si só, mas inclusive a troca de alternância, né, de pensamento de poder também é positivo. Sem dúvida, porque muitas vezes você acha que sabe tudo e de repente vem uma pessoa, às vezes até com menos experiência que você e que tem posições e opiniões que são produtivas, às vezes mais até do que a sua. E uma pena que a maioria dos políticos em si não entendem, né, o outro lado, né, não querem aprender com o outro lado. Mas eu ainda acho que é um processo ainda de aprendizado, né? Eu acho que o Brasil, essa polarização despertou as pessoas para... Se você fizesse uma pergunta aí para a população, eu acredito que 90% não sabia o que era Supremo Tribunal Federal. Sim. Se bobear, não sabia quem que era o presidente do Senado, né? Hoje sabe. Então, a questão de partidos, né? As pessoas votavam muito na questão, às vezes, daquela proposta que a pessoa, e muitas vezes aquela proposta estava numa pessoa que jamais compartilhava com os interesses seus, né? Era totalmente diferente. Mas hoje não, hoje o pessoal ficou mais crítico, né? mais atualizado, mais dentro do meio. Sim, não se esquiva de discutir, né? Por mais que isso tenha trazido algumas questões indesejadas, né? Briga em família, mas de alguma maneira é positivo por trazer os assuntos relacionados à política à tona. Deputado, hoje como primeiro secretário da Assembleia, qual que é a sua função dentro, né, do ambiente, né, de primeiro secretário? Olha, a primeira secretaria, na realidade, ali tem a mesa, né, que é composta por 7 pessoas, e o presidente, né, o Tadeu, que por sinal faz um belíssimo trabalho, né,
a pessoa consegue agregar todo mundo, uma pessoa muito equilibrada. Depois vem o vice-presidente, o primeiro vice e o segundo vice, que na ausência dele substitui na questão de plenário, mas não... O cargo que você já ocupou de primeiro vice. Isso, mas não nas decisões maiores, porque mesmo ele não estando ausente ali na sala naquele momento, ele está lá no gabinete dele tomando todas as decisões. O secretário é a pessoa que assina junto com o presidente, né? E que toma as decisões no geral. Por exemplo, o secretário é aquele que todos os deputados também têm que passar por ele, né? Sim. Na série de coisas, inclusive em questão de pautas, projetos, discussões, vai junto ali. Ou seja, é um cargo que exige muita dedicação, muito diálogo, articulação. Muito diálogo, muita articulação, muito documento para assinar. Por mais que hoje digitalizou, ainda tem muita coisa, né? E isso, de alguma maneira, não vou falar, obviamente, que não é que atrapalha, mas eu digo assim, do seu dia a dia, né? Isso trouxe mais Trouxe mais obrigações, consome mais o tempo da gente, né? Que antes, a sexta-feira, normalmente a gente deixava para rodar a região, para visitar as prefeituras, levar os projetos. Hoje, muitas vezes, a sexta-feira começa cedo e vai até de tarde aqui na Assembleia mesmo, né? Então, você acaba tomando mais o seu tempo. Deputado, eu queria tocar em 2 pontos. Um um pouquinho ainda da sua atividade como empresário, produtor, e depois falar um pouco da sua fé, que eu sei que ela é muito grande. Mas só fechando essa página, essa gaveta aí dos políticos, da política, atividade política, né? Já está no 6º mandato. No 6º mandato de deputado. O primeiro foi eu fiquei suplente, mas assumi, então posso falar que participei, né, num tempo menor, e já no 5º mandato efetivo. E onde que o deputado Arantes vai chegar? Olha, eu falo que o futuro a Deus pertence. Eu confesso para você que eu não tenho pleito, eu não tenho pensamentos maiores. Eu acho que eu me adaptei bem como deputado estadual. Hoje a gente está assim, numa posição mais elevada lá dentro da casa, né? E podendo servir e servir bem. E também a questão familiar. Minha família hoje mora toda em Belo Horizonte, está todo mundo cuidando da sua vida, sem mexer com política, né? Então, se por qualquer cargo aí maior, eu teria que, por exemplo, deputado federal, teria que ir para Brasília, até se adaptar como deputado. São 513 deputados, até você ter força, expressão política, é muito difícil. Então, hoje a gente está numa posição que você consegue ajudar, e consegue produzir muito, melhor. Eu prefiro. Que é uma falsa ideia também, né, de fez 1, 2, 3 mandatos de estadual, tem que ir para o federal. Na verdade, aonde serve melhor, né, da melhor forma, né? Não quer dizer que tem que não é um melhor do que o outro, dar um próximo passo, né? Mas eu falo mesmo em termos de estado, né? Depois desse conhecimento todo adquirido, depois dessa experiência, né, de já ter seu nome hoje conhecido fora da sua região, que hoje principalmente Belo Horizonte, região metropolitana, você já é um político bastante conhecido, né? E tem penetração em classes empresariais, né, em vários setores. Como se colocar mais à disposição de servir a população? Olha, eu vejo da mesma forma, é no mesmo cargo. Eu acho que como deputado estadual, a gente tem sido uma voz forte do setor produtivo na Assembleia, tanto da indústria, como do serviço, como da agricultura, né, principalmente, que a gente é muito ligado, né? E como das famílias, né, as defesas dos valores da família. Eu vejo que ali realmente é um lugar que eu posso servir muito, e eu me adaptei, eu penso assim. Uma pergunta que me passou aqui quando você disse do Código Florestal Brasileiro, né, que foi a partir de Minas e de uma proposição sua. Como é que você analisa ele hoje? Ele precisa de uma adequação? Ainda sofre muito ataque ainda no sentido hoje, do lobby, né, dessa questão sustentável que não olha para a produção, não olha para aquele que realmente gera emprego e renda? Eu falo que o Código Florestal Brasileiro hoje, ele, logicamente que tudo você vai ter que fazer adequações e adaptações, mas eu posso falar que ele não é perfeito, mas ele é muito próximo da perfeição. O problema são interpretações baseadas em interesses até ideológicos, e isso é que atrapalha muito, né? Hoje o Brasil é um país que ele virou um modelo em termos de produção sustentável, né? Um país que ocupa pouco mais de 10% da sua área para a produção agrícola, né, e pecuária, né? Mas lá fora há ainda uma
uma mecha, né? Uma pecha aí que o Brasil é um país que degrada, que não é sustentável, e não é real, essa é a realidade. Então o problema são os altos interesses econômicos lá fora que tenta diminuir o valor do Brasil. E a gente sabe bem, né, qual que é a razão dessa pressão internacional, que o Brasil é uma potência na agricultura, né, e poderia ser muito mais, muito mais. Então, obviamente, há uma pressão externa em relação a isso, né, inclusive, né, não só em relação ao meio ambiente, mas a subsídios e outras questões. E aqui chega de uma maneira deturpada essa questão. Não, e o problema é que não chega só aqui. O problema é que gente daqui vai lá fora, essas ONGs e às vezes até gente da política mesmo, vai falar mal do Brasil. E são pessoas que não são confiáveis, não são sérias e que fazem mal para o Brasil. Porque hoje realmente a legislação nossa é totalmente possível produzir e preservar. Nós não podemos fazer juízo de valor da razão que leva essas pessoas a denegrirem o próprio agronegócio. Né? Cada um vai tirar a sua própria conclusão. Mas o que falta, assim, já que o agronegócio tem poder político também, mas tem um poder econômico, o que falta para tirar essa imagem negativa daquilo que sustenta o Brasil de fato? Olha, o fato é que os produtores, as classes, têm feito a sua parte, né? Trazendo gente do mundo inteiro, mostrando. Mas é complicado, porque o interesse desses... Quando o Brasil passa a ser essa potência, ela incomoda muitos países, principalmente a Europa, né? Sim. Você pega uma França, por exemplo, que também é uma potência no agro, mas ao mesmo tempo ela está perdendo muito espaço. Ela é um país que não tem a sustentabilidade na questão principalmente energética, onde mais de 70%, 80%, se não me engano, dela, mais de 70% tenho certeza, são à base de carvão, são energia altamente poluidora. Se você passa em cima na França, Portugal, Espanha, por exemplo, Alemanha, você olha ali, você vê muito essas atividades de carvão e você não vê florestas nativas. Não tem mais. Você vê um pouco plantadas. E eles vêm aqui no Brasil falar mal de nós, falar mal da Amazônia, que agora, de fato, a Amazônia está queimando muito. Antes falavam demais, agora nunca, né? Você vê como é que está. Mas a verdade é que o Brasil, o produtor rural, o empresário, ele não faz besteira porque ele sabe que se fizer, ele vai ter uma punição muito maior. E a legislação ambiental ela é bem rígida, né? Isso. Deputado, bom, eu desejo que sua atividade política ela permaneça, né, e alcance os objetivos que toca seu coração e que os seus eleitores e a população de Minas necessite, né? Obrigado. Eu queria falar um pouco da sua fé. Ah, sim. Porque foi uma das fontes, né, da nosso relacionamento, né, inclusive foi a principal, né? Foi a principal, exato, né? A DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, mas também pela igreja, né, Igreja Católica e outros meios. E uma particularidade, né, que as pessoas às vezes não sabem, você está sempre com um terço na mão, né? Isso sempre chama muita atenção, assim. Obviamente que a fé se manifesta, né, de cada um de uma forma particular, mas exibir isso no sentido assim de assumir, né, poucas pessoas fazem, né? E principalmente ver uma pessoa pública, uma figura pública agindo dessa forma, chega a ser inspirador. E outras pessoas já me falaram isso também. E que falasse um pouco da sua fé. Eu não largo isso aqui não. Exatamente, está com ele. Mas deixa eu te falar, eu fui criado numa família muito católica, né? Daquele costume de rezar o terço todo dia. Na época da quaresma a gente rezava 3 terços, via sacra, né? As novenas na comunidade, a missa aos domingos, né? Que a gente morava na zona rural, tinha que andar 10 quilômetros para ir na missa. Então, os movimentos vicentinos, que tem tudo a ver com a Igreja Católica, né? O movimento de jovens cristãos, TLC, né? Depois casais, os encontros de casais. Então, é uma história dentro da igreja, né? Confesso que eu tenho críticas também. Não acho que a igreja é perfeita, pelo contrário, eu acho que ela está no momento que nos preocupa muito. Mas o nosso Deus maior,
o nosso Jesus Cristo, isso é intocável, né? Continua essa fé. A igreja, instituição feita por homens, mas o carisma da fé, ele é de Deus, né? E eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada por Deus. Primeiro, pela minha existência, pela minha saúde, né? Pela minha família, pelo meu trabalho, pelas conquistas, né? Pela esperança que a gente tem no coração de ver coisa melhor, de correr, de transformar. Então, eu falo que se eu reclamar, eu estou sendo injusto e ingrato com Deus, porque é muito privilégio que Deus tem me dado. E eu falo o seguinte, que sem fé eu não paro em pé, né? É tão bom você ter fé, é tão bom você saber que tem um ser maior te protegendo, olhando por você, que nas dificuldades você tem aonde segurar, né? E também, né? Não só nas dificuldades, todos os momentos, né? Sim. E eu digo o seguinte, que o meio que eu convivo é um meio cheio de rasteiras, às vezes tem maldade também, muita maldade, né? E como eu sou uma pessoa simples, da roça, né? Do interior, então você chegar num meio desse, você pode ser passado para trás ou colocar em dificuldade toda hora. Mas eu falo assim, não, mas aí eu seguro lá em cima, as rasteiras não pegam meu pé. E é verdade, Deus me livra de tanta coisa. E eu peço, eu tenho assim os meus costumes, né? Por exemplo, primeiro dia do ano, né? O pessoal costuma fazer um pedido para Deus naquele ano. Eu só faço um. Que Deus me dê sabedoria e me livre das amarras da corrupção. Sim. Deputado, é muito bom poder ouvir isso assim de uma pessoa pública, como eu falei, né? Porque torna-se exemplo, né? E de coragem, porque assumir isso tem que ter coragem, né? Que você poderia guardar para si próprio, mas falar isso de forma pública para que as pessoas se inspirem é difícil, né, tomar essa atitude. E que tem muita, né? E que ele assedia, né? Mas eu nem penso, sabe? Quando eu percebo, Deus me dá tanto assim... E ele dá tão certo, mas me dá tão certo que essas pessoas não me procuram. No começo procuravam, né? Da prefeitura. Quantas vezes eu fui assediado, procurado, e dava na testa. Aqui não é por esse lado, né? Então, quando eu peço a Deus para me dar sabedoria, para que eu peço muito para que eu seja um homem melhor. Porque se eu posso ser bom, hoje eu acho que eu sou uma pessoa boa, mas eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. Às vezes eu tenho coisas que eu não estou sendo tão bom, né? E Deus me ajuda. Eu noto que a gente tem sido bom para as pessoas. Mas eu posso ser melhor, é isso que eu peço a Deus. E livrar dessas coisas ruins, porque... Aí as ciladas, a maldade, né? Na oração de São Miguel fala muito disso aí, né? E acaba, por sua atividade pública, né? Acaba também envolvendo a própria família, né? A própria família. Então, e a fé, né? O exercício da atividade, né? O exercício da religião, acaba também nos fortalecendo junto à família, né? Imagino que a família também sofre com essas questões, né, que são inerentes à atividade política aqui no Brasil, principalmente. Sem dúvida. Né? Então, eu tenho também, a minha família também é muito, assim, muito unida, essa minha esposa, meus filhos, são pessoas de fé também, né? Então, tudo isso ajuda. E a gente tem levado uma vida assim, pacificada, né? Graças a Deus, e cada dia percebendo os alcances do trabalho, do cargo, né? Isso me dá força para exercer um cargo com mais resultado, né? Deputado, é que Deus, né, e me permitam a gente falar dessa forma tão aberta, né, que a gente nos ouvindo, assistindo, né, pessoas de várias denominações, várias crenças, mas que o Espírito Santo, né, nos permita ter aí você exercendo sua atividade política por muito tempo, né, servindo a população, aos propósitos de Minas, né, e da maneira que for colocado no seu caminho, né. Eu, particularmente, eu torço muito para que você possa ampliar aí sua atuação, né, no servindo, e que essa convivência, né, que temos, né, na ADCE, né, que é uma associação de dirigentes cristãos de empresa, né, obviamente que ela não é excludente, mas é que pessoas que colocam os valores cristãos acima de tudo, né, e de que é possível, né, a pessoa colocar valores cristãos em todas as atividades que elas estão, né? Isso não é impeditivo para que o negócio tenha lucro ou impeditivo que você faça bons negócios. Muito pelo contrário, né? É um fator que faz com que isso chegue de uma maneira mais
mais correta e mais rápida, inclusive. Eu falo que Deus é tão bom que vai colocando essas... quando eu digo assim, Deus na frente, gente boa do lado, né? As pessoas vão chegando, né? Como é o seu caso. É uma pessoa que tem um respeito, uma admiração, um carinho, né? Porque está no meio, no meio do bem, né? Está na igreja, está lá na DCE. A DCE, sabe, Flávio, é um dos lugares que eu adoro ir, de estar naquele meio, porque é um ambiente tão saudável, né? Um ambiente assim do bem, de pessoas que... E você vê histórias muito bonitas, né? De Sim. pessoas que começaram do zero e que hoje são grandes empresários, mas vai ver que tem um espírito cristão muito forte, de servir, de usar aqui a empresa para fazer o bem para as pessoas, né? E o bem tem que se juntar mais, né? Eu costumo falar muito que as pessoas que querem fazer o bem, elas sempre têm uma barreira, uma dificuldade, né? Mas se for juntar aí um empresário, um político para fazer algum sistema corrupto, alguma coisa que vai prejudicar o outro, é muito fácil, né? Se unem de uma maneira muito rápido e fácil, né? Mas para fazer o bem, parece que tem as amarras, né? Porque tem que ter persistência. Tem. Né? Não é tão simples, não é tão fácil, né? Então, esse meio que a gente partilha, ele é importante que ele seja preservado, potencializado, porque o fazer o bem tem que ecoar cada vez mais, né? Sem dúvida. E a gente tem que acreditar, né? Porque eu falo que a fé move montanha, né? E quando você tem um cargo como a gente tem, você pode ter certeza que você vai fazer muitas montanhas ser movidas aí em função disso. E todo dia, esses dias, há pouco tempo agora, teve um caso assim que me chamou muita atenção. Sabe? Por exemplo, o hospital lá da Baleia. É um hospital muito importante, o que eles fazem ali não é brincadeira, não. Eles tinham um pleito no Estado e não conseguia avançar aquilo. Aí o doutor Alisson Paulinelli, foi o último dia que eu estive com ele, né? Ele já estava no hospital, já estava grávido, ali 2 dias ele entrou em coma. E ele me pediu, falou, cuida da baleia. Ele falou a importância. E que missão e dada por quem, né? Eu ia ver esse pessoal no governo. O projeto deles de 12 milhões virou 15 milhões. O dinheiro já saiu, já estão fazendo um belíssimo trabalho lá, salvando vidas, cuidando de pessoas, né? Então, eu falo que essas coisas não tem dinheiro. Não tem dinheiro que pague, né? O cargo ajuda, faz a diferença. E é todo dia, pessoas que às vezes estão com um problema seríssimo, aí chega até a gente e a coisa acontece, dá certo. Não tem um dia que a gente não vai para o interior que não vê uma pessoa agradecer e falar assim, ó, graças a você resolveu isso, resolveu aquilo, e vai. Isso traz a ideia das virtudes, né? As virtudes teologais, né? Da fé, da esperança e da caridade, né? E essa caridade nessa dimensão do amor maior pelo próximo, pelo ser humano, né? E eu posso dizer com toda certeza que a gente sente isso na sua pessoa, né? Dessa caridade, né? De servir ao próximo, né? Da esperança, né? De que podemos dar certo, né? Enquanto país, enquanto comunidade, onde quer que estejamos inseridos, e na fé, obviamente, demonstrada aí pelas suas palavras e principalmente pela sua atitude. Amém. Deputado, agradeço demais a nossa conversa. Acho que quem está nos ouvindo, assistindo, certamente vai ficar aí com vontade de conhecê-lo cada vez mais, né? Suas propostas. As pessoas vão achar nas suas redes sociais, na Assembleia, né? Isso. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final em cima disso tudo que a gente conversou. Primeiro, de agradecimento de estar aí com você num instrumento tão importante que é a rede social, né? Que é esse podcast. Obrigado mesmo. E a mensagem é de otimismo. Eu acredito, sabe? Eu acredito no trabalho, eu acredito em Deus primeiro, né? Depois no trabalho e nas pessoas, né? Então, se nós não pudermos mudar o Brasil, vamos mudar o nosso meio, vamos começar por casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia, mas o nosso ao redor, onde você possa fazer o bem, preservar o meio ambiente, preservar as famílias, preservar aí a esperança, cuidar das crianças, cuidar dos mais pobres, né? Então, a minha mensagem é essa, é de acreditar, mas e saber que cada um é possível fazer o bem, basta querer. É isso aí. O Estante Podcast encerra agora esse episódio. Esperamos você com o nosso próximo convidado e que essas mensagens do deputado Antônio Carlos Arantes, elas possam permanecer aí na mente de todo mundo. Um grande abraço, até a próxima.
Até Obrigado, a próxima. deputado. Falou, meu amigo. Obrigado.